Graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional especial Semana Santa, Semana de Páscoa. Hoje nós comemoramos a Páscoa. E antes de eu começar a trazer para você, eu gostaria de dizer para você uma excelente Páscoa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa e sua família. Não podemos esquecer o verdadeiro significado da Páscoa, que é o nosso Cordeiro. Não é o coelhinho, mas sim o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que nos veio para nos dar livramento. O Cordeiro de Deus que veio para quebrar as correntes da escravidão. E é sobre esse tema que eu irei falar para você. Então, antes de começarmos nosso devocional especial de Páscoa, eu já queria te fazer um convite para que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas e que você também não esqueça aí, deixe seu like como forma de agradecimento e também você se inscreva no nosso canal, porque é através da sua inscrição que nós alcançamos pessoas através da palavra de Deus. Então eu conto com a vossa inscrição. E hoje, nesse dia de Páscoa, nesse dia especial, onde nós comemoramos a Páscoa, eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, versículo 29. Vamos ler esse versículo, então eu gostaria que você se preparasse, abrisse seu coração para receber a palavra de Deus, porque é através dessa palavra que Deus vai ministrar no teu coração. E hoje eu vou trazer para você o tema que é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, ou que tira o pecado do mundo. Então não esqueça aí, já vai compartilhando. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, iremos ficar por aqui. Então, no dia seguinte, João viu a Jesus. No dia seguinte, ele viu Jesus e ele disse: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus Cristo, glorioso, tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Mas antes de começarmos a falar sobre esse versículo que nós lemos aqui, Cordeiro de Deus, você tem que entender o verdadeiro significado da Páscoa. Onde começou a primeira Páscoa? A primeira Páscoa, Alessandra, onde começou? A primeira Páscoa começou lá no Êxodo 12, lembra? Ali foi a primeira Páscoa, onde ele deu uma instrução para o povo de Israel passar no umbral das portas o sangue do cordeiro, ali naquela porta, lembra? Para que o anjo da morte não passasse e viesse ali matar os primogênitos, porque Deus, ele já tinha enviado as 10 pragas ao Egito para que Faraó libertasse o povo que estava na escravidão, estava em cativeiro, presos. E Deus, ele tinha esse plano de libertar aquele povo. Então ali foi dada uma instrução por Deus para que blindasse ali as portas, né, os umbrais com o sangue do cordeiro. E assim o povo fazendo, ali eles estavam protegidos pelo anjo da morte que iria passar e iria levar os seus primogênitos. Então ali foi a primeira Páscoa. E é assim que nós devemos fazer também, blindar, ungir nossas portas, no umbral das nossas portas,
para que nós possamos estar protegidos. Então, ali foi o cordeiro usado, o sangue do cordeiro nas umbrais daquela porta. E você lembra também, então essa primeira cena, onde está escrito em Êxodos 12, ali é acontecido a primeira Páscoa. E a palavra Páscoa em hebraico, Pesach, significa passar por cima. Então é isso que acontece quando nós estamos protegidos com o sangue do cordeiro. O inimigo, o anjo da morte, ele vai passar por cima. Ele vai passar por cima e nós vamos ter o livramento. E vamos ser livres. Livres. Foi para isso que Jesus fez o sacrifício. Para que nós possamos ser livres. Então, Páscoa significa passagem de um lugar para o outro. Do Egito, do lugar de escravo, para o lugar, né, da terra prometida. Então, é passagem, é mudança de percurso, de caminho. Passagem, pesach, passar por cima. E é isso que significa. Mas, a Páscoa não é simplesmente uma data. Nós temos que entender isso. A Páscoa não é simplesmente uma data. A Páscoa é a revelação de Cristo para cada um de nós. É a sua revelação. Enquanto lá no Êxodo 12, onde foi morto um cordeiro, sacrificado um cordeiro para pegar o seu sangue e colocar ali nas umbrais das portas, hoje Deus ele já entregou um cordeiro na cruz, que foi Jesus Cristo, para nos dar esse livramento, para nos dar essa liberdade, para nos dar a salvação e a vida eterna. E esse mesmo cordeiro que foi morto e colocado o seu sangue nos umbrais das portas, lá em Êxodo, é o mesmo cordeiro que hoje fez aquilo que ele veio fazer com propósito na cruz. Como um cordeiro mudo, ele foi lá. E conta que ele foi como um cordeiro mudo. Ele foi humilhado, levou nossas dores, nossas enfermidades, como vai dizer lá em Isaías. Ele foi humilhado, ele foi machucado por cada um de nós. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele pelas pisaduras. Nós já fomos sarados, curados. Nós já fomos libertos. Então, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Então, aquele mesmo Cordeiro do Êxodo é o Cordeiro que simboliza agora Jesus Cristo, né? É Jesus Cristo agora na cruz. Deus sempre tem um plano. Mas não é plano A. Com Deus não existe plano A, plano B, plano C. Com Deus existe o plano certo. O plano da salvação. Eu não sei se você lembra também, naquela cena onde Abraão, lá no Monte Moriá, onde ele foi ali levar para sacrificar o seu filho a Deus. Então ali, Deus ele não precisou que Abraão fizesse o sacrifício com seu filho, mas Deus ali enviou, proveu o próprio cordeiro para que fosse dado por sacrifício, porque ali Abraão já estava preparado com tudo, o seu filho já estava ali, as madeiras queriam ser queimadas, só faltava o cordeiro. E o cordeiro, na cabeça dele, também já estava pronto, porque iria ser seu próprio filho. Então, Isaac não entendia. Isaac não entendeu e perguntou ao pai: Pai, cadê o cordeiro? E aí Abraão disse: Deus proverá. E é assim, Deus proveu naquele dia.
contexto bíblico vai dizer que Deus enviou um cordeiro para ser sacrificado. E na nossa vida é igual. Deus vai sempre mandar uma provisão para nossas vidas. Deus sempre vai mandar um escape para nossas vidas. Deus sempre vai nos dar o livramento, a liberdade, porque Ele é um Deus de provisão. E ali Ele enviou o cordeiro para ser sacrificado no Monte Moriá, no lugar do seu filho Isaque. Então, esse mesmo cordeiro que foi sacrificado ali, o mesmo cordeiro que foi sacrificado lá em Êxodos 12, hoje Deus enviou também o seu cordeiro, seu filho amado, Jesus Cristo, o cordeiro mudo para ir na cruz, para nos dar a liberdade, para nos dar o livramento. E ele diz que em tudo ele se fez por cada um de nós. Então, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. É o Cordeiro, é o sangue do Cordeiro derramado naquela cruz. E ali, Jesus, ele completou todo o seu plano, que nós sabemos da sua morte, crucificação, o véu se rasgou, esse véu que hoje em dia já nos traz o acesso diante ao Pai, nós já temos acesso à comunhão, diretamente ao nosso Deus, por esse véu que foi rasgado, hoje em dia já não tem essa parede, esse impedimento. Então, ali no terceiro dia, domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou, cumprindo assim tudo aquilo que ele disse na sua palavra, que ele iria ressuscitar. Então, é hoje que eu trago para você essa revelação de Deus para nossas vidas. A revelação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade através de um sacrifício vivo na cruz. Através desse sacrifício por amor a você e amor a mim. Mesmo o cordeiro que foi morto em Êxodos 12, é o mesmo cordeiro que nós hoje estamos comemorando, os cristãos, a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, ele foi como um cordeirinho mudo naquela cruz, por cada um de nós, por mim e por você, para assim se cumprir a vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus Pai, e para se cumprisse também esse livramento, que essas correntes da escravidão fossem quebradas. Então, ele resolveu ir como cordeiro. O cordeiro que nos traz a paz. O cordeiro que nos traz a salvação. Cordeiro mudo, o cordeiro de Deus, o cordeiro que tira o pecado da humanidade. O cordeiro que nos traz a vida eterna. O cordeiro que nos traz a salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele sempre tem um plano por amor à humanidade. Então, essa Páscoa, nós comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Não é sobre ovos de Páscoa, não é sobre chocolates, não é sobre coelhos, mas é sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é sobre o sangue derramado na cruz, é sobre tudo aquilo que ele fez por cada um de nós, por mim e por você. Então, que nessa Semana Santa, essa semana de Páscoa, nós possamos ser agradecidos
por esse sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Porque ele podia ter escolhido, ele tem um livre-arbítrio. Ele disse na cruz: Pai, seja feita a tua vontade, mas livra de mim esse cálice, porque ele já sentia a presença ali da morte. Mas ele disse: mas seja feita a tua vontade. Então, sempre é a vontade do Pai, e assim a vontade do Pai foi feita. Dá o cordeiro ali na cruz, porque era uma provisão de Deus. Ele proveu ele mesmo o cordeiro, que era seu filho, para ter feito aquilo que ele fez. Então, ele fez não só por mim, nem por você, mas pela humanidade. Então, Jesus ali, ele foi até o inferno e ele venceu. Na verdade, Jesus, quando ele estava crucificado, ele venceu a morte, ele venceu Satanás e venceu o inferno por cada um de nós. E através de tudo isso que ele fez, nos trouxe a liberdade, nos trouxe o livramento de permanecermos escravos para sempre. Nós estávamos condenados a sermos escravos para sempre, estávamos condenados a perder a vida eterna. Mas através da ressurreição, morte de Jesus Cristo, nós tivemos essa salvação e essa vida eterna e fomos libertos dessa escravidão. Nós fomos livres. Nós estamos por cima. Então, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, nosso Cordeiro. Jesus Cristo, a nossa verdadeira Páscoa. Que Deus te abençoe grandemente com toda sorte de bênçãos. Feliz Páscoa, que Deus te abençoe.